Olá, bem-vindos ao Cinemarden. A conversa de hoje é sobre Shakespeare no cinema. E para falar comigo, convidei a minha amiga, a professora doutora Liana Leão, da Universidade Federal do Paraná, onde ela leciona literatura inglesa e ela é também uma das maiores conhecedoras de Shakespeare no Brasil. Tudo bom, Liana? Oi, Marden, tudo bem? Obrigada pelo convite. Então, vamos começar logo com Hamlet, né? Existem duas grandes versões de Shakespeare, dessa obra de Shakespeare, que talvez uma das mais conhecidas dele para o cinema. Uma de 1948, dirigida pelo Laurence Olivier, e uma outra de 1996, 1996, dirigida pelo Kenneth Branagh. Já tem uma diferença grande entre as duas na questão da duração. Como você lembrou para mim numa conversa prévia que nós tivemos, a versão do Laurence Olivier tem cerca de 2 horas e meia, a versão do Branagh tem mais de 4 horas, ou seja, respeita o texto original. Aí eu venho com essa pergunta: se Shakespeare vivesse hoje, ele seria ainda um dramaturgo ou ele seria um roteirista de cinema, uma vez que acho que toda a obra dele foi adaptada para cinema e ele é um dramaturgo que conversa bem com o cinema. Eu acho assim que ele, se ele pudesse botar palavras no cinema, porque há uma dificuldade de você colocar muitas palavras no cinema. Então, pensa no monólogo Ser ou Não Ser. Como é que ele tem que ser feito? Como é que o Branagh faz o monólogo, né? Para não ficar uma falação, porque a ideia é exatamente o cinema é imagem, é ação e Shakespeare é palavra. Então, essa talvez seria assim a incompatibilidade, se é que há alguma incompatibilidade. Por outro lado, a dinâmica da dramaturgia, o fato de Shakespeare mudar de uma cena para outra de local com muita facilidade, o que era na época permitido porque o teatro dele não tinha cenário, isso é muito fácil no cinema, né? Então, então nesse sentido é que o pessoal dizia que Shakespeare seria um cineasta hoje. Primeiro, porque ele comunica muito fácil, e segundo, e ele comunica de várias maneiras. E segundo, porque ele faz essa troca de lugar. Por exemplo, você pensar no Antônio e Cleópatra, Egito, Roma, Roma, Egito, é muito rápida essa troca. No teatro, se você estiver trabalhando com cenário, não dá para fazer. E então, se você não estiver trabalhando com cenário, que o teatro de Shakespeare era um teatro sem cenário, você pode ficar trocando rápido de lugar. Então, nesse sentido de trocar rápido de ambiente, cada cena é filmada num lugar, cada cena é filmada não, né? No caso dele, cada cena acontece em um lugar, isso dá uma dinâmica de cinema para as obras dele. Mas, por outro lado, tem a questão da palavra. E aí a gente vai pensar junto aqui, né, Martin? Como é que a gente resolve o problema da palavra no cinema? Pois é, aí isso me leva a um outro exemplo de uma peça que virou também filme, adaptado pelo Olivier e adaptado também pelo Branagh, em que eu vou usar como exemplo o discurso, numa certa altura da história, que, pelo menos para mim, eu não sei como é que funcionou para você, mas para mim ele foi muito mais tocante e empolgante na versão do Branagh do que na versão do Olivier. Eu estou falando de Henrique V, o famoso discurso que ele conclama os ingleses a ir lutar contra os franceses, apesar de eles estarem em número bem menor naquela noite de São Crispim, e aquele discurso que, pela força do texto original, ele é bonito de qualquer maneira, mas estou falando do fundo do meu coração, tenho o maior carinho e respeito pelo Olivier, mas se eu estivesse lá naquela hora ouvindo aquela fala, eu não teria me juntado ao exército para ir lutar, mas com a fala do Branagh, na mesma hora, eu iria atrás dele com toda a força.
Pois é, então, eu acho que a riqueza de Shakespeare, e uma coisa que a gente tem que realmente aproveitar, quem gosta das obras, é fazer isso que você faz, ver duas versões. E eu não vou te dizer que uma é mais fiel que a outra, não é essa a questão, porque o teatro, o texto teatral, ele permite essa abertura maior de você ter uma mesma história contada com as mesmas palavras, mas ela toma, vamos dizer, configurações diferentes. Ela toma outros sentidos. Então, no caso do Olivier e do Branagh, o Olivier estava começando, já tinha havido Shakespeare, é claro, mas ele começa vamos dizer assim, tem uma era que se chama Olivier, porque ele era um grande shakespeariano no teatro. Então, ele demora a ser convencido a fazer Shakespeare no cinema, porque ele tinha exatamente receio do como é que ele ia fazer os monólogos do Hamlet no cinema. Ia ficar falando, 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 e aí? Será que as pessoas iam gostar? Será que não ia destruir a peça ou Shakespeare destruir o cinema? Então, ele demora a ser convencido. Mas aí, quando ele é convencido, ele faz o Hamlet, é um ótimo filme. Porém, como é uma interpretação da peça, não é assim, é uma interpretação, e eu vou te dizer, freudiana da peça. É uma interpretação, o Olivier, para fazer o filme e fazer esse recorte que ele faz do Hamlet, ele fica com 40% do texto. Ele vai visitar um discípulo de Freud, que mora em Londres, que é o Ernest Jones. E aí ele conversa sobre o que é o problema do Hamlet. E ele acha que o Ernest Jones acha que o problema do Hamlet é que ele não consegue se decidir. O Olivier bota isso no início do filme. Então é um filme marcado por uma leitura. Não é? Eu vou dizer assim: você vai ver o filme do Olivier, você viu o Hamlet? Não, você não viu. Mas se você vê o filme do Olivier e vê o filme do Branagh e depois vê o filme do Zé Firelli com o Mel Gibson, que é um filme muitíssimo, então eu posso dizer que você viu o Hamlet, porque aí você já viu 3. Daí você, na tua cabeça, vai fazer uma equação lá e algum Hamlet vai sair dali. Porque se você vê um só, é uma versão só. E aquela versão fica passando como, é aquilo. E eu acho que para você, vamos dizer assim, substituir o texto, você tem que estar trabalhando na tua cabeça com, no mínimo, 2 versões. E aí você consegue, nunca substituir o texto, mas você consegue ter uma visão mais equilibrada do que é aquele texto. E uma visão mais rica e mais interessante. Porque a historinha, a gente já sabe que eles morrem no final, né? No Hamlet morre todo mundo no final. Então, interessa esse meio, né? E eu acho que aí vejam os dois. Agora, o que a gente estava falando, né, Marden? O do Kenneth Branagh, 4h30. Então, como é que você vai fazer isso? Como é que você parcelaria isso, Marden? Em 3 partes, talvez. Eu acho que tem que ser. 1h20, mais ou menos, cada conferida, 1h30, assim, para não ficar tão pesado. É muito rico, não acho que é chato, não. Cada vez que eu vejo cada trecho, eu acho fantástico. Mas eu acho que a gente não está mais acostumado a ver filmes de 4h30, não sei nem quando a gente esteve acostumado. No teatro, na Inglaterra, você vai ao teatro e fica no mínimo 3 horas, o que para um brasileiro já é difícil. Eu não estou falando de musical, estou falando de peça. Já tem uma tendência forte de espetáculos mais curtos. Mas lá, se você vai ver Shakespeare, é 3 horas, 3h30. É o normal. Ou então, Liana, um conselho que eu costumo dar a pessoas que perguntam sobre filmes que são mais difíceis, assim, existenciais, profundos, ou mesmo de longuíssima duração, o conselho que eu costumo dar, e esse vai valer também para o Hamlet, do Branagh, é uma boa noite de sono, acordar e ver o filme de uma vez, né?
encarar o filme de uma vez. Claro, um filme longo desse, se você deixa para ver à noite, depois de um dia cansativo, um dia puxado, primeiro que você não vai embarcar na história, você não vai conseguir absorver bem a história, você vai cansar, vai começar a dar aquelas pescadas e é melhor nem ver desse jeito. Então, o conselho que eu dou, procure dormir bem, uma boa noite de sono, levante, tome um café e encare o filme de uma vez só, num sábado pela manhã, num domingo pela manhã ou num feriado. Agora, indo para uma questão mais popular de Shakespeare. Tudo bem, Hamlet é uma das obras mais conhecidas entre as tragédias, mas tem uma outra obra que também é uma tragédia e talvez seja a obra mais popular, ou pelo menos quando se fala em Shakespeare, a maioria das pessoas associa automaticamente a Romeu e Julieta. E Romeu e Julieta nós temos duas grandes versões cinematográficas, né? A de 1968, do Franco Zeffirelli, e a de 1996, do Baz Luhrmann. Eu, particularmente, eu gosto das duas versões por razões diferentes. Eu acho a versão do Zeffirelli assim, fiel à época do texto original. Eu acho que os atores que interpretam Romeu e a Julieta possuem uma idade que é bem próxima da idade do casal na peça, da idade original que eles têm. Eram muito novos. Mas eu gosto muito também da versão do Baz Luhrmann, primeiro, não só pelo fato de ele trazer para os dias de hoje, mas ele respeita o texto original nos dias de hoje. E isso, para mim, e eu acho isso legal, causa um estranhamento, né? Você vê pessoas com roupas modernas, andando de carro, vendo TV, com armas de fogo e falando aquele clássico inglês shakespeariano, né? E a abordagem que ele fez foi como se fosse um programa de TV Mundo Cão. A maneira como a história é contada. Eu achei isso tudo muito interessante, porque ele conseguiu, de uma certa forma, dar uma roupagem moderna para a história, mas, ao mesmo tempo, sem desvirtuar o texto original da história. Como é que você vê essas duas versões de Romeu e Julieta? Eu acho que eu concordo com você. Eu gosto das duas. Eu acho que as duas têm espaço, né? Tem público e as duas trazem coisas importantes. Eu lembro que a do Baz Luhrmann, assim, eu fiquei pensando, mas como é que ele vai botar o texto tal qual numa coisa tão contemporânea como é a Verona de Miami Beach, uma coisa assim, né? Uma mistura de Miami com Cidade do México, uma coisa assim bem... Aí eu falei, mas como que ele vai botar as espadas, a luta de espadas que tem? E daí ele faz um negócio que eu acho genial, que a palavra é sword, né? Espada. Aí ele filma o revólver, está escrito a marca, é sword. Então o ator pode falar a frase tal qual foi escrita e ela faz sentido, né? Pegue sua espada e a espada é o revólver. A marca da arma. É a marca da arma. Então, eu achei que ele foi muito, muito feliz. Eu recomendo sempre essa versão, porque ele também tem um cuidado de observar o texto, de fazer o texto. Não é só contar a história, o problema é esse. Para contar a história, você pode contar adaptado para um livro infantil, adaptado para isso, para aquilo. Na verdade, não interessa tanto a história, porque, como a gente sabe, o Shakespeare já pegava essas histórias de outras histórias. Então, pegava de Plutarco, as peças históricas, ele vai lá em Holinshed. Então, ele tem várias fontes para as peças. Mas, então, o que é a marca shakespeariana? O que faz um texto ser a mesma história contada por Shakespeare é uma coisa, contada por Plutarco, como é o caso do Júlio César, né? Peça Júlio César é outra, né? Qual que é a diferença? É o modo que ele arruma, o estilo, a forma verbal. E se você tira totalmente a forma verbal de jogo,
Se você transforma tudo só em imagem ou só em reconto, você então vai sobrar o quê de Shakespeare, não é? Então, eu acho que tem que ter um pouco, você tem que preservar algumas partes do texto. Eu não sei o que é o Hamlet sem um ser ou não ser. Contar a história continua contando, porque o ser ou não ser, não acontece nada no ser ou não ser, aliás. Não tem nada. Os monólogos do Hamlet, em termos de ação, não ocorre nada. Mas a ação é toda interna. E isso aí você não substitui com imagem. Quer dizer, você pode até botar umas imagens acompanhando a fala, mas não dá para resumir se a ação é interna. É um estado de espírito, é um estado reflexivo, é um modo filosófico. Então, se você tira isso do Hamlet, você tira muito do Hamlet, né? Então, eu acho que o cinema tem que... Por isso que eu acho que o bom mesmo é ver dois ou três filmes, adaptações daquela determinada peça. E aí você vai chegar perto do que é. Vai ser assim, uma espécie de soma, né? Entre as diferentes versões, para daí ter uma ideia do todo. Sim, eu acho que é isso aí, é uma soma. E, Liana, existem dois filmes, um bem recente, de 2 anos atrás, dirigido e estrelado pelo próprio Kenneth Branagh, e um que já tem 22 anos, foi bastante premiado, por falando no caso de Shakespeare Apaixonado, de A Pura Verdade. São 2 filmes que se apropriam de períodos da vida do Shakespeare, que tem o próprio Shakespeare como personagem. E eu sei que você viu os 2, até que ponto esses 2 são verdadeiros, né? O Shakespeare Apaixonado pega o período da vida do Shakespeare que ele escreve Romeu e Julieta, né? Tá passando por um bloqueio criativo até que vem a ideia, por conta de um romance proibido que ele passa a viver, ele tem a inspiração para fazer Romeu e Julieta. A Pura Verdade, do Branagh, pega já os últimos anos da vida do Shakespeare, após o incêndio do Teatro Globo, e quando ele para de escrever também, ele voltando para Stratford, reencontrando a família. Tem muita DR no filme. E aí você acompanha esses meses finais, esses momentos finais da vida dele. Até que ponto Shakespeare como personagem funciona bem no filme? Olha, eu acho que o primeiro funciona melhor. O Shakespeare Apaixonado. Eu acho que talvez ali tenha menos verdade, ali não é a pura verdade. Porque o roteiro do Shakespeare Apaixonado é feito pelo Tom Stoppard, é um dos roteiristas. Uhum. E Que é um grande dramaturgo, né? Grande dramaturgo, escreveu outras peças fantásticas, inclusive inspiradas em Shakespeare. E eu acho assim que o filme O Shakespeare Apaixonado eu recomendo muitíssimo. É fantástico porque ele pode estar mentindo várias coisas para você, tomando várias liberdades. Uma liberdade é que a rainha não ia ao teatro. E no Shakespeare Apaixonado você tem a rainha Elizabeth indo ao teatro. E para ajudar o jovem dramaturgo, inclusive, que tá havendo um problema ali porque o Shakespeare acabou botando no palco uma moça. E na época só os rapazes é que representavam, só os homens é que podiam ser ator. Então, todos os papéis, a Julieta era representada por por um rapaz, por um ator de sexo masculino. E no filme ele toma essa liberdade, né? Então tem várias liberdades que eles tomam ali, do teatro tá ali. E o que é a essência? É aquela vitalidade que o teatro de Shakespeare tem, né? Uma coisa assim que ele estava vivendo aquilo com uma intensidade que inclusive é comparada à intensidade de se apaixonar. Então eu acho que nisso o filme é perfeito, porque ele traz um teatro que não é um teatro morto, chato,
que demora horas. Não, que é um teatro vivíssimo. E ali ele traz a estreia mundial de Romeu e Julieta e como isso apaixonou os espectadores que foram aquele dia no teatro assistir a peça. Ah, meu Deus, que fantástico! Choraram junto. Então, eu acho que nisso o filme é assim, é um filme que eu recomendo, gosto sempre de ver, acho engraçado, inteligente. Esse último filme do Kenneth Branagh, All is True, é a pura verdade. A Pura Verdade é o título dele em português. Então, eu assisti, mas eu não posso falar direito. Porque primeiro eu assisti no celular, porque eu estava tão curiosa que teve que sair na Inglaterra e eu assisti no mesmo dia. Ok. Eu gostei, porque eu estudo Shakespeare. Eu tenho que rever esse filme. Eu acho que é interessante. Eu adoro o trabalho do Kenneth Branagh, não nesse filme, em qualquer. É rara a coisa do Kenneth Branagh. Acho que nada que ele fez eu não gostei. Eu acho ele fantástico em todos os papéis, mesmo os papéis que não são shakespearianos. Eu adoro o Kenneth Branagh como ator. Então, primeiro tem isso aí. Segundo, tem outros atores fantásticos no filme, que é o Ian McKellen Judi Dench. e outros atores fantásticos ali. Então, eu acho que por isso o filme já vale a pena ser visto. Tem um componente que ele diz que o título é a pura verdade, mas tem muita coisa ali que você não tem certeza se é ou não é, não é? Mas eu acho que é interessantíssimo, também como uma janela para a época. Agora, se me perguntar qual dos dois, se tiver que escolher um, eu ainda continuo Shakespeare apaixonado. É um filme assim apaixonante e mostrando o teatro funcionando por dentro, como é que era. Porque o outro é Shakespeare se aposentando, né? Sim. Então é meio curtinho, né? Ele está meio triste. Então, enfim, o Shakespeare apaixonado, ele no auge da criatividade, né? A cidade, um em Londres, a cidade pulsante, um monte de gente andando para lá e para cá. O outro é numa cidade pacata, porque ele fica cuidando do jardim. Então, por tudo isso, um filme é muito mais vital. Não que eu não goste de Stratford, eu adoro, mas Londres, né? Não sei, agora na pandemia a gente não sabe mais o que prefere. Mas Diana, para encerrar, como a gente falou de Hamlet e agora há pouco a gente falou do Tom Stoppard por conta do Shakespeare apaixonado, ele escreveu uma peça que também virou filme, que ele próprio dirigiu, que é um olhar externo da história do Hamlet, que é o Rosencrantz e Guildenstern estão mortos. O que é que você acha? Eu achei essa obra fantástica, pelo simples fato de você dar uma nova visão a uma história já conhecida, pelo ponto de vista de dois criados que têm participação muito pequena na história maior. Mas você gostou do filme ou você gostou da peça? Eu não cheguei a ver a peça, eu vi o filme. Olha, eu vou ser muito sincera. É o seguinte, eu estudei essa peça para o meu mestrado. E quando eu estudei, eu não conhecia o Hamlet o suficiente para entender a peça. Eu acho assim que quando você conhece muito bem o Hamlet e você sabe exatamente o que está acontecendo nos bastidores, a peça fica muito engraçada. Mas se você não conhece o Hamlet de cabo a rabo, ela tem momentos que você... Mas o que está acontecendo? Porque você vê uns pedaços da ação do Hamlet. Eu, pelo menos, na primeira vez que eu assisti, eu não peguei a peça. E hoje em dia eu gosto muito. Agora, eu acho que tem muitas outras coisas interessantes. Se você me permitir dar umas sugestões, eu soube que recentemente passou aqui no Brasil, na televisão, aquela série chamada, em inglês, The Hollow Crown, a coroa vazia. Eu acho para assistir Ricardo III, Ricardo II e até o Henrique IV.
Não, porque ele junta o Falstaff, o quarto Tá. partido. São 4 filmes, né? Eu acho que eu não sei se ele lançou, eu acho que ele lançou. Eles lançaram o Ricardo II, que é talvez a melhor. É espetacular. É com Ben Whishaw. Eu acho que é fantástica essa. Aí o Henrique IV também é maravilhoso, é dirigido pelo Richard Eyre. E o Ricardo III é com Benedict Cumberbatch. Também é espetacular. Então, eu acho que essa série Hollow Crown, peça histórica, é uma coisa difícil, peça histórica inglesa. Se ainda fosse o Júlio César, a gente ainda vê e gosta, entende, e gosta do Marlon Brando. Agora, peça histórica inglesa, você tem que saber a história inglesa, então é difícil. Agora, essa série consegue fazer um apanhado que a gente entende, gosta, é fascinante, é informativo, é poético, é divertido, é uma série maravilhosa. Isso aí eu recomendo. Agora, recomendo também, sabe o quê? Uma coisa assim que talvez não seja para todo mundo, porque vai depender do gosto. Você viu o Titus Andrônicos com Anthony Hopkins? Sim, dirigido pela Julie Taymor. Que é a diretora do Rei Leão. Ela fez o Titus no teatro e daí depois ela quis fazer no cinema. E aí o Anthony Hopkins, ele dava um golpe nas pessoas. Porque ele fazia o seguinte, ela queria ensaiar a Julie Taymor como se fosse teatro. E daí ele ensaiava, só que ele ensaiava morno. Na hora que ela ligava a câmera, ele se transformava no Anthony Hopkins que a gente conhece. Daí ele dava um show, assustava os outros atores, e aí todo mundo que ia gravar com ele já estava no ponto de gravar. Então, foi uma coisa ótima, acho maravilhoso. E o que o Anthony Hopkins faz depois, que foi ano passado e retrasado? Ele faz com o Richard Eyre, que é muito amigo dele, teve até no Brasil, o Sir Richard Eyre, teve no Rio. Ele faz o The Dresser, o Fiel Camareiro, espetacular. É o Anthony Hopkins e o Richard Eyre, que é um ator velho, no final de carreira, já meio esquecido, que fica interpretando Lear, Macbeth, etc. E aí, no embalo disso aí, o Richard Eyre conseguiu convencer o Anthony Hopkins a fazer o Rei Lear. E se, Marden, você não viu o Rei Lear, dirigido pelo Richard Eyre, recente, para a BBC, é 1h30 ou 1h15. Esse também eu recomendo, que é, assim, um assombro de bom. E o Anthony Hopkins, porque ele não vai mais fazer Shakespeare no teatro. Ele já disse isso há muito tempo atrás. Ele fez um Macbeth que ele foi mal em Londres. Daí ele foi tão mal que ele acabou em Hollywood. Porque em Hollywood ele se sentiu mais à vontade. Porque em Londres o pessoal estava olhando para ele enviesado depois daquele Macbeth. Então, foi fantástico ele ter voltado para Shakespeare na tela. E ele é um ator espetacular, né? Não dá nem para dizer o que é o Hopkins. Agora, deixa eu dizer, só acabar aqui, ó. Quando meus filhos eram pequenos, eu olhava aqueles filmes do Harry Potter e todos os atores do Harry Potter são shakespearianos. Então, eu queria dar para esse pessoal aí que todos, a professora McGonagall, todos aquele Kenneth Branagh está no filme, são todos ou shakespearianos ou grandes atores de teatro. Dumbledore, o primeiro Dumbledore, o segundo Dumbledore, todos eles. Então, por que está todo mundo faz Shakespeare? Por quê? É um excelente exercício para o ator e também para o ser humano, para a cabeça, para tudo, entendeu? Então, por isso que ator que já tem o suficiente para viver 100.000 vidas, como o Ian McKellen, resolve fazer Shakespeare no teatro. Vai ganhar um pouquinho só aquela noite. Por quê? Porque isso, para ele, como ator, para a arte dele, é bom. Então, acho que vocês devem ouvir o Marden aí e assistir fazer um esforço aí, assistir o Hamlet em 3 horas.
Não começa por Hamlet, né, Marta? Começa por Não, uma não, coisa. não. Olha, se quiser começar com uma adaptação muito leve e gostosa de Shakespeare, feito pelo Kenneth Branagh, eu sugiro Muito Barulho por Nada, que é Exato. super leve, tem menos de 2 horas, é uma delícia de ver, um elenco gigantesco e todo mundo muito bem em cena, e é Shakespeare. E o do Al Pacino, o Mercador de Veneza, é um Mercador de espetáculo também. Veneza é outra boa entrada no mundo shakespeariano. Ou mesmo Romeu e Julieta, por que não, né? Já que, para não dar um Hamlet logo de cara, né? Que é uma história bem mais profunda, densa, intensa, né? Vamos com os mais populares, né? Vamos Então a gente ter... citou um trabalho aí para uns 5 meses para o pessoal assistir. Obrigado, Liana, pela conversa. Adorei a conversa. Quando quiser, depois você me manda o link, que eu vou mandar meus alunos assistirem, porque é muito informativo, que você trouxe muita coisa de filme aí bacana. Legal. Obrigado e até o próximo Cinemarden.